Bom dia a todos. Nesta manhã eu gostava de olhar para uma outra parábola, que por norma chama-se o rico e o mendigo. Na realidade o mendigo tem um nome, é Lázaro. E por isso há alguma discussão se isto é mesmo uma parábola, se não é. Mas vamos olhar para a Escritura. O mais importante é olhar para a Escritura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A primeira noção que nós precisamos de ter é a perspectiva que os judeus tinham. Rico e saudável era sinal da bênção de Deus. E a bênção de Deus viria sobre a vida daquele que lhe é fiel. Então nós temos aqui um contraste, alguém que era extremamente rico e alguém que era miserável. Na perspectiva de um comum judeu, Lázaro tinha pecado ou os seus antepassados. O rico era um homem segundo o coração de Deus. É interessante, ao contrário da vida, a morte estabelece a verdade. A morte é uma situação incontornável. Não podemos pôr a placa a dizer: de momento não estou, volto mais tarde. Ao mesmo tempo também percebemos algumas coisas aqui. Primeiro, a morte não é o findar de tudo. Jesus claramente, ao ensinar esta parábola e em outras ocasiões, ele ensinou que há uma existência continuada do ser humano, uma existência consciente. Se o rico estava em grande tormento, Lázaro estava sendo consolado. Significa que ambos têm uma existência consciente. Não é o findar de tudo, mas existe uma eternidade. Ainda mais, é um lugar definitivo. Porque ao pedido do rico, Abraão explica-lhe que há um grande abismo, de maneira que quem está num lado não passa para o outro lado. Uma pequena explicação: seio de Abraão, lugar de tormento. Antes de Jesus ascender aos céus, aqueles que eram fiéis a Deus iam para o seio de Abraão. Quando Jesus ressuscita, então ele leva todos aqueles que são salvos pela fé para o céu. Agora, qual é o assunto principal desta parábola? O rico tinha 5 irmãos e a aflição dele é para que não viessem para ali. Ele estava consciente de que o caminhar deles o traria ao mesmo lugar em que ele se encontrava. Pede para Lázaro ir lá. A resposta de Abraão é: tem Moisés e os profetas, ou seja, tem a Bíblia, a palavra de Deus. Era assim que era designada na altura. O rico replica e diz: bem, mas se mandares algum dos mortos, se ele ressuscitasse, o maior milagre mais extraordinário. A questão de fundo
não se prende com milagres, mas prende-se com o deixares que Deus toque a tua vida. Quando ele refere Moisés e os profetas, tem a ver se tu dás crédito ou não dás crédito àquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. A questão de fundo é essa. Tu podes fugir pelo caminho de que se Deus fizesse algum milagre, se Ele, Sabes, o maior milagre e a maior prova é uma cruz em que um homem foi morto em teu lugar. Porque o Pai ama-te de tal maneira e também Jesus, o Filho de Deus, ama-te de tal maneira. Então é uma questão de dar valor àquilo que Deus já fez por amor a ti. Se tu com sinceridade olhares para a cruz e reconheceres que aquilo que aconteceu foi por amor a ti, então Deus trabalhará no teu coração. Deus operará na tua vida. Então sim, serás salvo. Uma última nota que eu queria te deixar, porque às vezes esta parábola dá a sensação de que ser rico é mau, ser pobre é o garante de entrar no céu. Não é verdade. Jesus simplesmente fez um contraste para chocar os judeus, porque a riqueza não é impedimento de entrar no céu, tampouco a pobreza traz mérito para entrar no céu. O problema é quando tu achas que a tua vida vai-te garantir alguma coisa na eternidade. Como que tu ganhaste o direito a. E é isto que Jesus está a combater. Porque, na realidade, nenhum de nós tem o direito de entrar no céu. O céu é o lugar da habitação de Deus. E é Deus quem te dá, oferece-te. E isto não pode ser comprado. A morte não é o fechado do ciclo, mas é a porta de entrada para a eternidade. Como é que está a tua vida em relação a isso? Quando esse dia chegar, não podes voltar atrás, não podes emendar a mão. A vida não é um filme, mas antes uma peça de teatro. Só tens uma oportunidade, só tens esta vida. Deus ricamente te abençoe. Desejo o resto de um dia abençoado.